Todos, mais uma vez, nós estamos aqui para deixar a palavra do nosso poderoso e eterno Deus. Se você já é inscrito nesse canal, eu peço, por gentileza, deixe o seu joinha. Se você ainda não é, se inscreva, tá bom? Peço a você o compartilhamento, você que é inscrito, você que ainda não é e vai se tornar. Vamos fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, que é o ID de Jesus, tá certo? Conto com a tua parceria. Vamos lá então, nós estamos na série A Igreja de Cristo e hoje nós vamos falar sobre o natural e o espiritual. Devemos entender uma coisa, meu amigo e minha amiga, nós que somos igreja, devemos saber discernir as coisas, Aquilo que é da natureza espiritual e daquilo que é da natureza da natureza humana, algo humano, vamos assim dizer. O que eu quero que você entenda? Por exemplo, quando se trata de enfermidades, tem igrejas que elas são radicais demais. Ela fala que tudo é o diabo, que é o diabo que está colocando. Às vezes a pessoa ela tem uma gripe, é o diabo que entrou. Às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, ela fala que foi o diabo que colocou. Ela tem uma dor de barriga, vamos assim dizer. Aí ela vai falar que foi o diabo que pôs, Então tem igrejas que são radicais demais, Não estou defendendo o diabo não, tá? Tá repreendido, não sou advogado dele não. Mas a gente tem que aprender a entender, meu amigo e minha amiga, aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. Por exemplo, se por um lado às vezes tem igrejas que são radicais demais em questão do que é espiritual, tem outras que não são radicais demais, tem outras que não são nada de radicais, E às vezes o diabo se aproveita e age no meio. Por exemplo, tem pessoas que acham que determinadas enfermidades não é origem maligna, Por exemplo, vamos supor que a pessoa ela tem uma doença grave, uma doença incurável, Às vezes a pessoa ela tenta explicar tudo sobre aquela doença, mas ela não entende que tem uma origem maligna. Entenda bem, o que eu quero que você entenda. Quando a pessoa foi ao médico e não descobriu a causa daquela doença, o médico examinou e não deu nada, significa que o problema da pessoa é espiritual. Ela vai buscar a Deus e Deus vai libertar ela daquilo. Aquele demônio que tem atormentado ela, ele vai ser arrancado. Agora tem coisas, meu amigo e minha amiga, que não é que não é o diabo, vamos assim dizer. Às vezes é algo da natureza da pessoa. Por exemplo, vamos supor que eu estava falando agora da dor de barriga, Às vezes a pessoa comeu alguma coisa que fez mal e de repente o intestino dela, o organismo dela, vamos assim dizer, ele reagiu contra, acabou fazendo mal, o estômago dela acabou rejeitando aquilo. Então às vezes a pessoa vai ter uma crise de vômito, ou às vezes a pessoa vai ter uma disenteria, Mas eu pergunto, isso aí foi algo maligno? Não, foi algo que a pessoa comeu e acabou que, ela acabou passando mal. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, quando ela está, às vezes, tensa demais, ela está muito preocupada com alguma coisa, às vezes ela não tem dormido direito, O que vai acontecer? Vai dar dor de cabeça,
Não sou médico não, tá? Eu só estou dizendo que é algo que a gente vê muito acontecer. Então isso é maligno? Não, não é. Isso acontece devido à pessoa, ela está forçando o teu corpo, né, a determinada coisa. A pessoa não dorme direito, a pessoa não se alimenta direito. Então, obviamente, vai dar alguma coisa, o corpo da pessoa vai sentir, né? Por exemplo, a pessoa que não faz exercício, a pessoa que às vezes não tem aquele hábito de fazer exercício físico, o que vai acontecer? A carne vai começar a sentir, a pessoa vai começar a sentir falta de ar, a pessoa que ela engorda demais e não faz, né, determinado tipo de exercício, aí o que vai acontecer? A natureza dela vai começar a sentir, né? Se a pessoa não cuida da saúde, o que vai acontecer também? Pode haver complicações, ela pode adquirir doenças, enfermidades. Então, né, isso aí é algo que a pessoa mesmo causou, né? É algo natural da própria carne, a reação da própria carne. Agora, por outro lado, tem coisas que são espirituais. Por exemplo, quando a pessoa ela tem uma doença incurável, né? A pessoa ela foi no médico, como eu disse agora, e o médico não descobriu a causa daquilo, né? Então, obviamente, isso é um problema espiritual. Por exemplo, a depressão. A depressão ela não é uma doença para ser tratada com a medicina. A depressão ela é algo espiritual, é um estado de espírito que a pessoa fica em uma determinada coisa que aconteceu, aí a pessoa entra naquele estado de angústia, naquele estado de tristeza, né? Naquele estado de decepção, né? Aí aquilo começa a entrar no coração, é onde que a pessoa ela vai entrar em depressão, né? A depressão ela começa num sentimento humano, do lado na natureza humana, mas ela acaba virando o quê? Espiritual, né? Aliás, a depressão é um problema espiritual, mas ela começa no lado humano, né? Às vezes a pessoa ela começa a se entregar por causa de alguma coisa que aconteceu, né? Aí o diabo vai se aproveitar da oportunidade e vai fazer o seu papel. É onde que vira algo espiritual que a pessoa acaba tirando a própria vida, né? Que é a famosa depressão, que não pode ser tratada com a medicina. Se a pessoa for no médico, o que o médico vai dar receitar para ela? Vai receitar calmante, né? Depressão não existe remédio que cura ela, a não ser o poder de Deus, a não ser a interferência do Espírito Santo. Então, meu amigo e minha amiga, nós como igrejas devemos entender aquilo que é espiritual e aquilo que não é. Devemos ter esse discernimento para que a gente não seja radical demais em certas coisas ou, né, não seja nada de radical, né? Às vezes tem muita gente que é radical demais, ela fala que tudo é demônio, tudo é o diabo, e às vezes a pessoa fala, não, isso não é demônio não, e às vezes é, né? Então a gente tem que saber. Por exemplo, a Bíblia fala de várias pessoas que, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo só. A Bíblia conta a história em Lucas sobre uma mulher que ela viveu 18 anos encurvada. Ou seja, ela não estava encurvada por causa de um problema, vamos assim dizer, um problema da própria carne dela. Ela estava encurvada devido a um espírito maligno que agia na vida dela há 18 anos. Está lá em Lucas 13, verso 10 em diante. Verso 10 em diante, melhor dizendo, né? Por outro lado também, a Bíblia diz que o Timóteo, que era discípulo de Paulo, ele tinha um problema estomacal, ele tinha um problema de saúde, né? Que o apóstolo Paulo virou para ele e falou assim, ó Timóteo, você está com o demônio, eu vou colocar minhas mãos sobre a tua cabeça, vou expulsar o demônio de você. Não, o apóstolo Paulo não falou isso para o Timóteo.
O apóstolo Paulo simplesmente falou: ô Timóteo, toma um pouquinho de vinho, não toma só água não, por causa das suas frequentes dores estomacais. No caso, o vinho que eu estou falando é o suco da uva, tá? Então o apóstolo Paulo, ele receitou o vinho, na época era medicamento, né? Era um remédio que o apóstolo Paulo indicou, vamos assim dizer, para que Timóteo tomasse, porque Timóteo ele tinha um problema estomacal, né? Agora eu pergunto, era o demônio que estava na vida dele? Não era. Diferentemente daquela mulher encurvada de Lucas 13, que na vida dela sim existia um demônio que mantinha ela encurvada durante 18 anos. Diferentemente do Timóteo, que tinha um problema estomacal. Então, meu amigo e minha amiga, a gente tem que saber entender, né, que aquilo que é natureza, aquilo que é espiritualidade. Então nós devemos buscar a Deus para que o Espírito Santo nos dê o entendimento. Principalmente quem prega, principalmente quem está no altar, principalmente quem faz a obra, né? Às vezes a pessoa ela tem uma doença, uma enfermidade e o problema dela não é espiritual. O problema dela é para o médico, né? Ela tomando um remédio, ela indo fazendo um tratamento, aquilo vai resolver. Por outro lado, tem pessoas que o problema dela é espiritual. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, de Marcos 5, versículo 25 em diante. A Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia durante 12 anos. A Bíblia fala isso, o Evangelho de Lucas, ele enfatiza isso. Lembrando que o Lucas, ele era médico, né? Então, ele enfatiza isso, ele fala que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e nada resolveu. Por quê? A hemorragia dela era um problema espiritual. Então a gente tem que saber entender e saber que tem coisas que é para a gente levar para Deus. É espiritual. Agora tem coisas que a gente tem que tratar com o médico, fazer um tratamento, né? Ou seja, nós temos que ter esse entendimento. Não podemos ser, vamos assim dizer, ignorantes, né? Ser radical demais ou não ser nada de radical. Não, nós devemos ter temperança e saber entender uma coisa e também a outra, tá bom? Olha o que Jesus falou lá em João capítulo 3, João capítulo 3, verso 12, preste bem atenção no que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era um professor da lei, era um mestre da lei, né? E ele foi procurar Jesus à noite, porque ele não queria ser visto pelos outros, né? E Jesus falou para o Nicodemos que ele precisava nascer de novo, né? Aí o Nicodemos, ele não entendeu, falou: Senhor, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe se eu já sou velho? Ou seja, Jesus estava falando de um assunto espiritual e o Nicodemos entendeu pelo lado humano, né? E no versículo 12 de João 3 diz assim, olha só: se eu tenho falado de coisas, né, terrenas e você não entende, como podeis compreender as celestiais? Em outras palavras, se eu estou falando de um assunto terreno, de algo terreno, da natureza humana, você não está entendendo? Como é que eu posso falar para você de algo espiritual? Né? E Jesus virou para Nicodemos e falou: você é mestre em Israel e você não entende? Meu amigo e minha amiga. E às vezes tem pastores aí que não entendem. Não sabe discernir aquilo que é espiritual e aquilo que não é. Às vezes ele fala que tudo é o demônio, que o demônio está ali, e tem demônio não sei aonde. Às vezes a irmã teve um problema no estômago porque comeu alguma coisa que fez mal. Não, irmã, é o demônio. E às vezes não é o demônio, né? Ou por outro lado, às vezes a pessoa está com um problema espiritual mesmo, está precisando de libertação,
E a pessoa ela fala, não, irmã, isso é coisa da senhora, isso é coisa da sua cabeça. Não, meu amigo e minha amiga, devemos entender aquilo que é espiritual e aquilo que é terreno, que é natural. Tá certo? É o nosso estudo de hoje. Fique aí com essa mensagem, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus, Ele nos permitir.